Dando continuidade ao nosso conteúdo de sistema esquelético, nós temos o que é chamado de epífises de crescimento. Lembra o que são epífises, né? São as extremidades ósseas. Elas também podem ser chamadas de linha ou placa de crescimento epifisário. O que significa isso? São linhas, como mostra nessa imagem aqui, aonde os ossos crescem, né? É a direção que vai acontecer o crescimento ósseo. Então, os ossos eles não crescem de qualquer forma, né? Os ossos longos, por exemplo, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, o fêmur, eles têm essa linha de crescimento que faz com que o depósito ósseo ele aconteça nessa região. Então, o osso ele vai crescendo de maneira longitudinal e também em espessura. Então, aqui, se fossem as linhas de crescimento, ó, o que acontece? Esse osso, né, esses osteoblastos estão depositando os ossos nessa região e o osso vai crescendo ó, longitudinalmente, né, em espessura também. Tá? Por que essas linhas de crescimento elas são importantes? Para a gente conseguir identificar a idade óssea desse indivíduo. Tá? Por quê? Porque lá por volta, né, em torno de 18 a 21 anos, isso é o que traz a literatura, os nossos ossos eles encerram o crescimento, né? Aí você pode me dizer, não, mas eu não cresço mais desde que eu menstruei ali com 14 anos, as meninas, né? Mas isso é mito, tá? Calma, realmente você tem o seu pico de estirão de crescimento, as meninas e os meninos, cada um na sua maneira, conforme as suas alterações hormonais, mas mesmo que você não tenha uma percepção, né, algo visível do que está acontecendo, você não vai crescer 5 centímetros por ano, mas em milímetros você está crescendo, certo? Às vezes aquela fita métrica que você usa para se medir não vai ser sensível para captar esses milímetros em variação, ok? Então, como que a gente faz para saber se o indivíduo ainda está tendo crescimento ósseo? Muito simples, um exame de imagem chamado raio-x. Aqui eu tenho uma mão, né, que pertence ao membro superior, uma mão de um menino, um garoto de 13 anos e aqui de um adulto. Então já está ali a partir dos seus 18, 21 anos. O que a gente percebe aqui? Em algumas regiões parece que esses ossos da mão, eles estão fraturados. Por quê? Porque tem uma linha aqui, ó, né? Na hora de passar o raio-x, né, essa incidência, ficou branco, né? E aí lembra como se fosse uma fratura, né? Então vamos supor, vamos ilustrar aqui, o menino estava andando de skate, caiu, bateu a mão, tá doendo muito. Obviamente a mãe leva para o hospital, faz um raio-x para ver se houve fratura. Então aqui o médico ele tem uma sensibilidade em perceber que essas regiões, ó, onde tem essas linhas em branco, não são linhas que estão representando fratura. Por quê? Porque elas estão nas epífises dos ossos, certo? Ó, tanto esses ossos aqui que pertencem ao antebraço, que aí já são ossos, nós chamamos ossos longos. Esses ossos aqui da mão, pelo formato dele, a gente também chama de osso longo, isso a gente vai conversar mais à frente, ó. Então aqui também é um osso longo, é desse tamanho, né, diferente de um osso de antebraço, mas pelo formato dele, ó, ele é longo, ele é comprido e ele é estreito, então a gente chama de osso longo também. Então esse osso longo aqui que forma os dedos da mão, ele também tem essas linhas, parece que tem fratura, mas não há fratura, ok? O que está acontecendo? Está mostrando que o menino ainda está em crescimento ósseo, porque isso aqui são as linhas de crescimento que estão aparecendo. Então, se eu quero saber se o indivíduo já encerrou ou não o seu crescimento ósseo, eu preciso fazer um exame de imagem para perceber. Então, existem algumas situações em que as mães observam, né, que os seus filhos eles não estão tendo um crescimento adequado comparado aos seus irmãos ou a outras crianças da sua faixa etária. Então, é importante levar essa criança a um pediatra, a um especialista, porque os médicos vão fazer os exames importantes para investigar essa situação, não só o raio-x, exames hormonais também, porque se realmente há uma alteração hormonal nessa criança, né, que está deixando ela com uma estatura inferior ao que ela poderia atingir, é importante aí que o médico às vezes entre com uma reposição hormonal, um GH, por exemplo, isso tudo sobre a prescrição do médico.
ele vai observar se ainda há essas linhas de crescimento. Se ainda existem essas linhas de crescimento, é possível ter o crescimento ósseo ainda. Se essas linhas fecharam, infelizmente, não há mais como fazer uma reposição hormonal, como o hormônio que eu citei a vocês, GH, por exemplo, que ele participa ele estimula o crescimento ósseo, né? Não há mais como fazer essa reposição ou modulação. Por quê? Porque não há mais essa possibilidade de crescimento, porque as linhas, né, fecharam. Então, essas linhas de crescimento, elas são feitas de cartilagem, como eu mostro aqui para vocês, ó. É uma cartilagem e essa região é onde vai ser depositado os ossos e vai crescendo, né, como havia dito para vocês, longitudinalmente. Se essa cartilagem já não existe mais, como mostra aqui nessa imagem, ó, já fechou, já não existe, não há mais como eu fazer um estímulo para o crescimento desse osso. Então, ele já atingiu a sua idade completa de crescimento ósseo. Aqui, uma outra imagem agora mostrando para vocês, mais uma vez, como que são as estruturas internas dos ossos. Aqui essa imagem está colorida para mostrar que as epífises, lembra, as extremidades dos ossos, elas são diferentes também, não só em estrutura óssea, mas existe alguma coisa a mais aqui, ó, fazendo com que as epífises elas tenham essa coloração vermelha e a diáfise tem essa outra coloração, conforme mostra a imagem. O que seria isso? Isso é o depósito de medula óssea. Já ouviu falar na medula óssea? Aonde se localiza a medula óssea? Dentro dos ossos, né? Mais especificamente, assim, na maioria dos ossos, nas epífises e nas diáfises. Só que há uma diferença nessa medula óssea. Eu tenho dois tipos de medula óssea. Eu tenho a medula óssea vermelha, que ela é dita como a mais importante, né? E a gente já vai saber por quê. E eu tenho a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, então, ela fica depositada, ela se instala nas epífises dos ossos. Olha como esse nosso organismo ele tem uma perfeição, né? Eu não preciso ter um outro órgão, né, para que essa medula óssea esteja ali executando a função dela. Há um espaço nas epífises, lembra? As trabéculas ósseas, elas têm um afastamento. Por que não completar esse afastamento com esse tecido aqui, chamado medula óssea vermelha? Então, a medula óssea vermelha, ela tem uma função de produção de células sanguíneas, certo? Ela é responsável pela hematopoiese, ou seja, produção de células sanguíneas, como eu acabei de dizer. E quais são essas células sanguíneas? Nós temos os glóbulos chamados brancos, tá? Que são aquelas células de defesa, que eu posso chamar também de leucócitos, são células da imunidade. Eu tenho os glóbulos vermelhos, que eles levam mais nomes, né? Eu posso chamá-los de hemácias, de eritrócitos. São células responsáveis aí pelo transporte do oxigênio dentro do sangue, são células extremamente importantes. E eu tenho as plaquetas, que não são células, elas são fragmentos de células, são estruturas responsáveis pela coagulação. Então ali na epífise desses ossos, né, principalmente de ossos longos, é onde se localiza essa medula óssea vermelha, fazendo a produção das células que vão ser enviadas para o sangue, né, que circula em todo o nosso corpo, ok? E a medula óssea amarela, ela está localizada onde? Na diáfise, né? Aqui um osso longo, né? Ela está localizada bem no canal ou cavidade medular. Qual que é a função dela? Ela não tem uma função tão importante quanto a medula óssea vermelha, mas ela é rica em células que a gente chama células adiposas, células gordurosas. Então elas permitem uma nutrição ali da região, nutrição dos tecidos. Agora nós vamos entrar para uma parte muito interessante, que é a classificação dos ossos conforme o seu formato. Mais uma vez, ó, os slides vocês vão ver que estão bem preenchidos, isso é para facilitar o estudo de vocês em casa. E eu vou um a um mostrando para vocês o que seria um exemplo, né, de osso em cada uma dessas categorias. Então eu tenho os ossos longos, que é o que eu estou até exemplificando mais para vocês aqui hoje, né? Um exemplo de osso longo, temos aqui o fêmur, né? Que é um osso de membro inferior, mas tem outros também, né? Aqui o fêmur ele forma a coxa, eu tenho os ossos da perna, eu tenho ossos de membros superiores, né? Que formam braço e antebraço. E por que ele é chamado de osso longo?
É pelo formato dele, né? Então ele é um osso comprido, né? Ó, longitudinalmente ele é comprido e em espessura ele é mais fino. Esse é um bom exemplo, o fêmur como sendo um osso longo. Nós temos também os ossos curtos, tá? As suas 3 dimensões ali são bem semelhantes, comprimento, largura e espessura. Posso usar como exemplo para vocês, ó, esse osso chamado calcâneo, que é um osso do pé, ó, dessa região aqui, ó, ínfero posterior do pé, né? Calcâneo é um bom exemplo de osso curto, ok? Temos também ossos laminados ou planos, tá? Aqui eu trouxe para vocês como exemplo o osso do tórax, que é o externo, esse osso aqui na parte anterior da caixa torácica, mas posso usar como exemplo a escápula também. Por que é plano? Por que é laminado? Ele é achatado, né? É um osso bem achatadinho, certo? Então é uma forma de eu me expressar também, né? Houve uma fratura de um osso longo, uma fratura de um osso curto, uma fratura de um osso plano, né? Uma forma de se expressar também conforme o formato desses ossos. Aqui, ossos irregulares. Por que irregular? Não tem um formato específico, né? Tem várias formas. Um excelente exemplo de osso irregular são as vértebras. A gente já vai conversar mais sobre elas. As vértebras, elas são ossos que em conjunto, né, 33 delas, estruturamos uma região chamada de coluna vertebral. Então a coluna vertebral, ela é um conjunto de várias vértebras. E dependendo da altura que essa vértebra está, ela ganha um formato um pouquinho diferente, como eu mostro aqui para vocês. Ó. Essa aqui é uma vértebra que ela está na região lombar, que é uma região mais inferior, né, da coluna vertebral. Aqui eu tenho uma vértebra torácica, que está mais ali na parte intermediária, e eu tenho aqui, ó, observe a diferença de tamanhos, né? Eu tenho essa vértebra que é a vértebra cervical, é uma vértebra menor. Por quê? Porque está nessa região cervical, né? Onde suporta apenas o peso da cabeça. Então, olha como a natureza é sábia. Dependendo do tipo de estrutura que tem que suportar, né, o peso, não há necessidade de ter tanto tecido ósseo envolvido, né? Então, cada vértebra, dependendo da sua região, ela tem um formato diferente. Então, a vértebra que é a maior de todas, né, é essa vértebra da região lombar, porque aí suporta todo o peso de região de cabeça, tronco, membros inferiores. E é um bom exemplo de ossos irregulares. Aí nós temos os ossos alongados, né? Eles podem parecer ossos longos, mas há uma diferença. Ele não tem aquele canal, né, ou cavidade medular que eu havia comentado para vocês. Quem tem o canal ou cavidade medular, isso é característico de ossos longos. Lembra o que está ali, né, ocupando esse espaço do canal medular? A medula óssea amarela. Então esses ossos aqui chamados ossos alongados, apesar de eles serem, compridos, né, e terem uma espessura pequena, né, então eles são finos, eles não apresentam esse canal central, certo? Isso aqui é um bom exemplo, costelas, ok? Temos agora ossos pneumáticos. O que seriam isso? São ossos que eles têm contato com o ar, tem pequenos orifícios também, né? Então aqui como um bom exemplo são esses ossos da face. Aqui eu tenho uma cabeça, tá? Ela é dividida em parte de crânio, né? Caixa craniana e face. Então os ossos da face, né? Por onde a gente puxa o ar, respira. Então essa passagem de ar é feita pelos ossos pneumáticos. E para finalizar, com relação ao formato dos ossos, nós temos os ossos sesamoides. O que são ossos sesamoides? São ossos que se desenvolvem dentro de tendões. O que são tendões? Nós temos o músculo, certo? Aquela parte do ventre muscular bem carnosa, tá? Elas precisam ser fixadas nos ossos. Essas pontas, essas extremidades onde esses músculos se fixam nos ossos, nós chamamos de tendões, certo? E aí existe um ou outro osso diferente que é chamado de sesamoide porque ele cresce ali dentro desse tendão. Então nós temos como exemplo ossinhos sesamoides do pé, tá? Algumas pessoas até não têm, né? Mas ossinhos sesamoides do pé. Em alguns locais das mãos tem ossos sesamoides também, mas o mais famoso de todos, eu vou voltar até aqui a imagem para vocês para poder ilustrar melhor,
é o osso chamado patela. A patela é o principal osso sesamoide, ó. Aqui a patela está bem na região, ó, anterior de joelho, né? Então essa patela, quando vem aquele músculo, né, o músculo quadríceps, ele vai fazer a fixação nesse osso aqui de baixo, que é a tíbia, passa um tendão aqui, que é chamado tendão patelar. Então esse osso patela, ele se desenvolve ali dentro. E ele é super importante, né? Por que a patela está aqui? Ela serve de proteção também e ela ajuda na hora de nós fazermos assim uma flexão de joelho, ela ajuda com que esse ângulo, né, essa angulação seja maior. Então ela é extremamente importante. É o osso sesamoide mais famoso, certo?